Olá, pessoal, bem-vindo hoje ao nosso podcast Viva Rituale. Eu sou o Diego Almeida, eu trabalho no Rituale como terapeuta espiritual, orientador, conselheiro, e a gente vai estar aqui nesses encontros tentando trazer um pouco, linkar a espiritualidade com temas mais práticos da área da psicologia, da alimentação, e eu espero que você usufrua desse nosso encontro. Bom, a gente está recebendo então hoje Márcia Reis, psicóloga aqui do Rituale e autora de livro. Bom, você vai se apresentar, Márcia. Fala um pouquinho de você. Você é psicóloga clínica. Quais foram os caminhos que você trilhou? Por onde você já passou? O que você já vivenciou? E depois a gente vai até conversar do seu livro aqui que está em cima da mesa. Então, a gente trabalha desde 2014 como psicóloga. Legal. Tem alguns anos, né? E durante toda essa minha trajetória, a psicologia é muito linda e a gente fica muito encantada, porque tem muitos caminhos dentro da psicologia, hoje ainda maior, mas a nossa própria vida foi conduzindo o nosso caminho, foi fazendo com que a gente entendesse para onde a gente deveria ir, como a gente deveria usar nosso potencial, né? E eu fui entendendo que a minha própria cura talvez tivesse que ser a cura de alguém. E foi através das experiências de vida mesmo que eu fui entendendo que eu deveria ter coragem de usar aquilo que eu precisava para ajudar as pessoas. Legal. E isso, na verdade, só ocorreu já no processo bem mais tarde, onde eu passei por uma experiência que a gente vai conversar aqui daqui a pouco, de vida, onde eu perdi muita vida e eu tive que recuperar, buscar esses conhecimentos, buscar força, e foi uma fase assim de muita busca, né? Não só de fé, mas também de ferramentas para usar. Então, fui na psicologia, eu fui na neurociência, eu fui para a prática mesmo, Passeou mudando a bastante, alimentação, enfim. Todos esses 8 remédios de natureza, tudo isso é o resultado do meu trabalho hoje. Eu trabalho de uma forma multidisciplinar, que eu acredito que mente e corpo estão juntos, não podem estar separados, então não adianta você cuidar só da sua mente e esquecer o seu corpo, porque, obviamente, você vai melhorar, mas daqui a pouco você volta para o consultório com a mesma reclamação. É verdade. É verdade. E você é psicóloga, mas você também é pós-graduada em psicologia comportamental, fez um MBA de gestão de pessoas, é mestranda pela Universidade da Espanha. E aí, como que tá esse currículo aí? E também tem outras abordagens, né, que a gente fez. Foi uma busca de se encontrar dentro da própria psicologia, porque nós temos o nosso jeitinho de ser, que é bem diferente, né, um do outro. Então, a gente vai buscando dentro da própria psicologia um lugar onde a gente se sente assistido e pode assistir. Então, eu fui buscando ali, fiz uma abordagem, fiz outra, tem mais algumas abordagens, mas eu acho que a abordagem não é tão importante, importante mesmo é essa junção da abordagem com a prática, mas foi a vida e a prática dentro da psicologia que me trouxe aqui hoje. Muito legal. Eu escolhi trabalhar com ansiedade exatamente por isso. Com ansiedade. Então você já entrou no tema. Então, ansiedade agora, mas na verdade eu trabalho com gestão emocional. A minha ideia do livro, como você disse, é uma ideia inicial. Ele vai partir para vários tipos de emoções. Ansiedade é uma emoção. E eu começo por ela, porque ela que me acordou para entender assim, enquanto você não assumir o que você precisa assumir sobre você, perder a vergonha, né, de quem você é, lidar com as suas fragilidades, tá aquilo ali, imagina uma psicóloga falando rápido, né? Então, como que você faz isso? Eu precisei me encarar, me aceitar, me acolher e pensar assim, poxa, eu posso ajudar as pessoas nesse processo, ele é lindo. E isso me ajudou muito, me trouxe conforto, me trouxe direção. E a partir daí eu pensei, nossa, isso está me curando, eu posso ajudar outras pessoas a se curarem. E a coisa foi se estendendo, foi crescendo, foi ampliando e foi sendo muito bom, porque aquilo que é verdadeiro, ele é genuíno. Você sentia, né? Exatamente, você toma posse daquilo e você consegue alcançar a coração das pessoas. Né? Que legal. E falando de ansiedade, a gente vê um monte de gente falando de ansiedade. O que é ansiedade? Tem até uns clichês, né? Excesso de futuro. Mas assim, Márcia, psicóloga, você lidando com isso, você vivenciando essa realidade, essa emoção, o que é a ansiedade? Assim, para a gente ter uma ideia e começar aí. Diego, de uma forma mais simplista, ansiedade é medo. 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 Agora, a gente pode entender, eu gosto de uma forma, até coloco no livro aqui, a ansiedade, ela é uma emoção, é uma natural, acontece de forma natural no nosso organismo, no nosso corpo. E ela faz o quê? Ela acontece para nos preparar
para aquilo que entende que é perigo. Ah, legal. Então, ela vai te preparar para fugir ou para enfrentar. Então, isso vai depender de como que essa ansiedade está funcionando em nós. Se ela estiver funcionando de uma forma positiva, se é real o risco, e ela está te avisando, ou seja, ela está te protegendo, significa que essa ansiedade é saudável. Mas, agora, se esse alarme interno, né? Porque a ansiedade é meio que um alarme interno. Imagina assim, uma casa. A casa é como se fosse a mente. Imagina a casa como a mente. E esse alarme interno que vai apitar quando tem um perigo, uma aparente sensação de fumaça, um cheirinho de fumaça ali, é o alarme interno. Se ele estiver funcionando adequadamente, se realmente há perigo e ele está funcionando, significa, ok, você está saudável, a sua ansiedade é uma ansiedade boa, produtiva, que vai te proteger, que vai te estimular a alcançar seu objetivo. Se não, provavelmente ela vai te adoecer, porque ela vai ficar alarmando em horas que não tem perigo. E isso tem toda uma estrutura dentro do nosso cérebro, que trabalham juntos, em conjunto, que vai fazer com que a gente possa lidar com a nossa ansiedade. Então, em primeiro lugar, autoconhecimento. A gente entende que o autoconhecimento, ele é fundamental em qualquer processo, e no processo de gestão emocional, você não tem como alcançar sucesso sem autoconhecimento. Sim. É o primeiro passo. Se entender, né? E depois vem a questão da gestão emocional. Eu vou fazer aqui uma explicação para você entender que há muita confusão. E eu vou falar em forma de metáfora. Eu gosto de falar muito de forma de metáfora, mais simples para as pessoas entenderem. Tem uma confusão entre emoção, gestão emocional e inteligência emocional. Tá. Né? Fala de novo, só para eu pegar. Emoção, gestão emocional, ou gestão da ansiedade, se você quiser ser mais específico. Tá. E inteligência emocional. Inteligência emocional. Então, vamos imaginar assim, você está em alto mar, nadando, você está lá, e de repente você resolve dar um mergulho profundo. Naquele mergulho profundo que você dá, de repente você tem a sensação que tem uma sombra do seu lado. E você, imediatamente, instantaneamente, né, você não tem controle sobre isso. O que acontece ali? Você começa a ter taquicardia, você começa a ficar tenso, você começa a tremer e você tem aquela sensação, aquilo te toma automaticamente. Isso é emoção. É o resultado, né, que o seu corpo tem, essa reação de perigo, essa sensação de perigo, é emoção. Aí, digamos que a forma que você vai equilibrar esse medo, esse perigo que está aqui, a forma que você vai equilibrar a razão e a emoção nesse momento, para você se conduzir e não deixar que aquele medo e aquilo tudo te tome conta, te apavore, isso é inteligência emocional. É legal. A forma que você vai equilibrar a razão e a sua emoção. Agora, veja bem, né? As estratégias, os recursos, as formas, as ferramentas que você vai usar nesse momento, por exemplo, eu vou começar a pensar, vou começar a pensar em quantos objetos que tem na minha sala. Qualquer coisa que você pensar para te desfocar daquele perigo, isso vai ser o que a gente chama, né, que a gente fala o tempo todo aqui, de você estar, como é que eu vou dizer a palavra, assim, gestando a sua emoção. E aí, isso aí é o instrumento que você tem para gerir isso. Então, eu falei sobre emoção, você lembra? Inteligência emocional e gestão emocional. Essa é a gestão da sua ansiedade. Foi o que você usou nesse momento para gerir a sua ansiedade e não se deixar levar pela sua emoção. Isso, tudo junto aí, é inteligência emocional. Isso é muito legal e muito importante. Então, vamos lá. O exemplo que você deu, a gente está nadando, mergulhou. Aí tem uma sombra que vai te assustar, vai gerar uma emoção. Vai gerar uma emoção. É automático, você não tem controle. Tá. Aí depois, o equilíbrio emocional é como eu vou equacionar essa emoção. Exatamente, você vai equilibrar isso. Como você vai equilibrar? Como você vai lidar com isso, né? Você tem que se manter ali. Né? Não deixar o desespero tomar conta. Exatamente. E aí a gestão entra, a ferramenta entra na gestão. A gestão emocional é a ferramenta que você vai usar, seja ela qual for, entendeu? Então, são coisas diferentes que nos ajudam. Aí entra o autoconhecimento de você entender qual é a função das emoções em nós, para não deixar com que ela tome conta. Se a gente deixa para lidar com o perigo na hora do perigo, obviamente, você não vai ter ferramenta alguma. Verdade. Tem que estar preparado antes. Então, quando a gente fala de autoconhecimento,
não é necessariamente você estar lá comendo livros para você ter conhecimentos, mas é para você ter conhecimento de si mesmo, de como você funciona. Porque, assim, cada emoção ela tem uma função em nós, mas a forma que ela se manifesta é diferente para você, para mim, para o outro. E é isso que a gente tem que aprender. Isso só se aprende na vida. Na Isso prática. só se vive vivendo, só se corre correndo, só se faz É isso fazendo. aí. Então, é por isso, a gente tem que começar. A terapia tem esse papel de te Legal. ajudar a prestar atenção em você, em como você reage às coisas, né? Em como você vê o mundo, em como as coisas acontecem em você. A partir daí começa o processo e as coisas você começa a ter esse poder, esse controle, porque a gente não tem controle direto sobre nossas emoções. É automático, é uma coisa natural. Tá. Né? Ela vem, né? Lembrando que a emoção ela tem um papel importantíssimo, né? A ansiedade é uma emoção e ela tem um papel importantíssimo, ela é essencial. Todos nós temos ansiedade. Ela nunca vai sair de mim, ela está aqui em mim. Sim. Só que se ela é uma ansiedade positiva, que vai me fazer me estimular, crescer, desenvolver e alcançar meu objetivo, se ela é saudável, ótimo. Mas se ela não é, a gente precisa ajustar. Não é tirar Não a é ideia de ansiedade. tirar. Eu não vou ter mais ansiedade, por exemplo. A gente precisa ajustar, porque se a gente não tiver... Ela é uma força motriz, ela faz você andar, faz você caminhar, ela faz você alcançar as coisas. Quando a ansiedade é saudável, é ela que vai fazer você estudar para aquela prova que você não estuda, ela vai fazer você, de alguma forma, se preparar para falar publicamente. É ela que vai te dar esse estímulo, que vai te dar essa coragem, que vai te fazer ter esse movimento, né? E você começa falando que ela é um medo. Então, o medo a gente sabe que o medo ele pode nos proteger ou Bloquear, nos bloquear. paralisar. É, a ansiedade, então, é isso aí. E como que isso se processa, na verdade, né? Tem uma forma como isso se processa dentro da gente. E eu vou falar de uma forma bem simples, né? Para que as pessoas possam entender. Então, nós temos esses órgãos, os 5 sentidos. Visão, audição, olfato. E nós temos um lugarzinho aqui no cérebro chamado amígdala. Tá. Então, a amígdala está sempre em contato com esses órgãos dos 5 sentidos aqui, porque eles captam a ideia de perigo, né? O que está acontecendo. Então, digamos, você viu algo, e aquele algo, digamos assim, você viu algo, aquele algo, ele chega, a sua amígdala, ela percebe, ela capta aquele perigo. E o que ela faz? Ela tem um papel fundamental. Ela vai fazer uma comunicação entre outras estruturas do cérebro, o hipocampo, por exemplo. E o que o hipocampo vai fazer? Ele vai buscar na memória todas as informações que foram registradas e guardadas que têm relação com aquele perigo ali que a amígdala está falando com ele. Isso é em fração de segundos, quando acontece uma situação. Tá? Ao mesmo tempo, ela também fala, né, com o córtex pré-frontal. O que ela vai falar com o córtex pré-frontal? Olha, é perigo. Ela avisa para todo mundo que é perigo, ela faz um alarme. Ela liga ali aquela campainha, que ela é uma campainha interna. Ela vai fazer isso, esse é o papel dela, ela está fazendo. Então, o que ela faz? O córtex pré-frontal é aquele que vai analisar, ele é o analítico, é ele que vai tomar a decisão. Ele vai analisar se aquela situação é perigosa realmente ou não. Entendi. Né? E ele vai avisar para ela, olha, se acalma aí, o perigo não é tamanho, não é tanto. Ele que pondera, né? Ele vai ponderar, né? E por sua vez ela avisa para o hipotálamo também, que o hipotálamo vai fazer o quê? Vai ligar os eixos. Ali ele na verdade, ele vai acionar a hipófise, enfim, a adrenal e vai preparar o corpo com todos os neurotransmissores, os hormônios que você precisa para você se proteger. Isso tudo é feito ao mesmo tempo, é fração de segundos. O cérebro é fantástico, né? Fantástico. Só que o que acontece? Quando você está ansioso, a amígdala, ela está adoecida, então ela não funciona adequadamente. Ela às vezes se confunde. E o que ela faz? Aquilo que ela coloca como perigo, às vezes não é perigo. E aí ela ignora essa comunicação desses companheiros dela, que é o hipocampo, que é o hipotálamo, que é o córtex pré-frontal. Então, o córtex, calma aí, amígdala, calma. Não é tão perigo assim. Ela continua apitando. Quando ela continua apitando, como ela continua ali avisando que é perigo, o organismo se prepara para lutar, e aí libera aquele bando de neurotransmissores, a gente sabe ali, né? E na verdade, você fica com tudo aquilo que as pessoas falam, né? A gente fica com sudorese, taquicardia, sensação de morte, né? Tem pessoas que têm tremores e uma série de outras coisas, cada um vai sentir de um jeito. Então, na verdade, é liberado ali na sua corrente sanguínea, no seu sangue ali,
uma série de neurotransmissores, tem 2 especificamente, mas que vai fazer você ter um estado alterado ali. Então, você vai ficar tendo a sensação de morte, uma série de coisas. Isso é um estado maior. Mas até isso Já em chegar num crise estado já, né? maior, isso vai acontecendo devagarzinho. Imagina isso o tempo todo acontecendo, isso o tempo todo acontecendo. Então, a gente sabe que a gente está adoecido quando a gente começa a perceber que há perigo onde não há perigo. E isso vai desgastando, vai tendo estresse. Então, é assim que ela funciona lá dentro, né? Então, quando a pessoa já chega no consultório, falando sobre algumas coisas, a gente já começa a perceber que, olha, ela está tendo um desfuncionamento ali. Tá. Alguma coisa está desregulada. A gente precisa apertar algum parafuso. E entendendo, assim, que é um conjunto de coisas que a gente vai trabalhar para poder ajustar isso. Então, a ansiedade ela não precisa necessariamente, a princípio, de medicação. Você pode cuidar dela, por exemplo, com terapia. A ideia é não precisar de medicação. O problema e a questão é que as pessoas chegam no consultório de uma forma com ansiedade tão alta, e muitas das vezes já no transtorno do pânico, e ela não consegue se regular apenas com, digamos, exercícios respiratórios, que é o que a gente utiliza muito, com exercícios de ancoragem, que é para desfocar a pessoa do perigo, daquele pensamento ruminante, repetitivo ali. Ela não consegue porque ela já está muito hiperativada. Quando a amígdala está muito hiperativada, ela não obedece o córtex pré-frontal, ela continua no mundo dela. Então, aí fica uma confusão danada, porque não há uma comunicação assertiva. Vira uma bola de neve. Exatamente. Nossa, você foi falando, eu já fui ficando até ansioso aqui já. Nossa, quanta coisa vai acontecendo no nosso corpo. É isso mesmo, né? Faz parte. Mas é bem simples, eu gosto de explicar de forma simples para que você possa entender isso, né? Tá funcionando. É o corpo todo. E você fala da gestão. Quando a gente aprende, tem essas técnicas de gestão, é uma forma de você não sucumbir aí a ficar perdido nesse ciclo, nessa bola de neve, né? Tudo está em nós, você vê que coisa incrível, né? Um dos exercícios mais poderosos são as respirações. Eu sempre trabalhei com respirações desde que eu descobri, porque foi algo que eu usei para estabilizar a minha emoção mesmo, em períodos de crises, e é sensacional, porque na hora que você está fazendo a respiração, imediatamente você já produz neurotransmissores ali, né? Dopamina, serotonina, e aquilo vai mudar o seu humor. E aquilo vai mudar toda a temática ali do momento, a forma que você está vendo aquilo. Então, por exemplo, se você tem o hábito de fazer respirações contínuas, e tem forma de você fazer hoje, né, de você também trabalhar o nervo polivagal, enfim, tem forma mais rápidas, que hoje as pessoas estão muito aceleradas, não tem muito tempo para ficar ali se dedicando. Mas dá para fazer isso em fração de 1 minuto e meio, 2 minutos, deitado para dormir, deitado para levantar, no enfim. carro, no trabalho. Em qualquer lugar. A gente tem várias formas. E as pessoas vão descobrindo aquilo que funciona com elas. Elas precisam experimentar as ferramentas e descobrir o que funciona com elas. Essa é a proposta do livro, uma proposta prática. Legal. Né? Eu não trago teorias, coisas. Todo mundo já tem tudo isso, a gente já sabe. A gente traz a prática. Né? Como que isso funciona verdadeiramente em nós. Mas o que tem que entender é o seguinte: se você não faz uso dessas ferramentas diariamente, se você não traz isso para a sua vida, na hora de uma crise do pânico, por exemplo, que é uma ansiedade maior, que existe diferente, né? Um transtorno do pânico para uma crise do pânico. A diferença está o quê ali? Está no tempo que acontece, né? na frequência, e também na intensidade que acontece. Porque o transtorno do pânico é uma coisa louca. Em 10 minutos você vai no ápice da ansiedade. Volta e fica uns 20 a 30 minutos, acabou aquilo, você fica a sensação que passou um caminhão em cima de você. E com medo daquilo retornar. Então, é uma série de outras situações. Então, é importante estar preparado. Pegando o exemplo que você deu... preparar. Porque aí você vai evitar de ter, ou você vai fazer o quê? Você vai diminuir o tempo que você vai estar passando pela aquela Se eu pegar aquele exemplo que você deu, do mergulho, é a mesma coisa que falar o seguinte: se a gente não souber, não se preparar e não souber nadar, isso vai potencializar o pânico lá na hora que você vê uma sombra. Então, se eu não sei nadar... Foi o primeiro passo. Não sabe nadar, o que vai acontecer? Exato. Então, você tem que se preparar, então, para o mergulho. Mas olha que coisa, você não sabe nadar, mas você sabe que nadar seria algo que te salvaria. Exato. E aí, se você não sabe ali, acho que o susto com a sombra que você deu exemplo potencializa, ou seja, a falta de preparo potencializa na hora de uma situação difícil que a gente vive. Você fala assim, não tenho ferramenta, não tenho o que fazer. Entendendo assim que é uma coisa muito... parece muito fácil falando, mas para a gente gerir isso em nós não é uma coisa fácil. Não, precisa de ajuda aí. Por isso, assim, que quando a gente faz esses exercícios,
E isso é uma coisa interessante, né? Parece que é um pouco de contexto. A gente vai comportamentalmente também aprendendo coisas, né? Uhum. A ansiedade, ela não ocorre ao acaso. É uma série de questões que vem trazendo a ansiedade para a nossa vida. Questão genética, epigenética, questão comportamental, de segurança, questões profissionais, relacionais, sociais, culturais, Muita enfim. coisa. Né? E o Brasil, nós estamos aí com uma população mais ansiosa do Ansiosa, mundo, né? né? É uma coisa triste, exatamente por essas questões que a gente vê aí de sociais, educação, enfim. Eu lembrei agora dos 6 medos de Napoleão Hill, né? Que ele fala sobre os 6 medos que existem, que eles, quando eles se juntam com a ansiedade, eles tomam uma proporção que eles tiram a gente não consegue viver o momento presente porque a gente fica fixado. O medo da pobreza. Quem quer ser pobre? Uhum. Né? Porque, assim, medo de faltar. Esse é o Uhum. medo da pobreza, de Da faltar. escassez, Da né? escassez. Então, isso causa uma ansiedade E tão você grande. coloca aqui esses medos Isso. nesse livro aqui. Já que você Coloco. falou desse livro, Sou Ansiosa e Daí. Olha que título. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Márcia Reis. Sou Ansiosa e Daí. Márcia escreve, você coloca esses 6 medos aqui também. Sim, Você sim. coloca. É muito legal esse livro, que quando você começa, você mostra um desenho de uma caixa de ferramentas toda bagunçada. Isso. E você faz uma comparação das emoções. E no final do livro é muito interessante que você coloca a caixa aparece toda arrumadinha, depois de vários exercícios, várias observações, conceitos que você vai trabalhando ao longo do livro. E é muito interessante a maneira como depois eu olhando ali, eu vendo a caixa organizadinha, falei, puxa, as nossas emoções elas podem se organizar se a gente tiver um caminho, uma orientação para fazer isso daí. E uma coisa que eu observei é que nesse livro você, que trabalha a ansiedade, conceitua a ansiedade, você fala da importância de várias coisas, mas dentre elas eu queria puxar para minha área um pouquinho, Claro. que é a questão da espiritualidade. Você fala da espiritualidade, da fé, e inclusive quando você começa o livro contando como que foi o processo para você fazer, eu acho que você viveu um momento espiritual Totalmente e espiritual. você então percebe como que a fé e a espiritualidade ela pode ajudar a equacionar essa ansiedade. Como que é isso daí? Explica um pouquinho aí. Então, esse livro tem 2 partes dele, né? Eu já tinha Uhum, escrito esse livro, ele já estava escrito, mas eu senti que ainda não era o momento e eu tive uma oportunidade, eu resisti a essa oportunidade, mas enfim. E foi um momento meu que eu estava até recente, né? Que eu estava um pouco adoecida por conta de hormônios mesmo. uhum, E aí eu pensei assim, bom, eu tenho que, já que eu tive essa oportunidade, eu vou retomar esse livro. Mas eu não estava satisfeita com o que estava, parece que faltava alguma coisa. Só que eu estava no processo assim de comer muito açúcar, né? Eu já fui vegana, vegetariana, e a gente quando se cuida e se deixa um pouquinho de lado, parece que isso se torna é difícil. E a gente sabe o quanto que o açúcar é um veneno, é uma droga, né, para o organismo. E eu fiz eu tive assim um momento meu que eu falei assim, eu vou, né? Eu sou cristã, eu acredito em Deus, então eu falei assim, Senhor, eu vou para um lugar. E eu fui, era um sítio do meu irmão. um Eu retiro. vou estar lá sozinha nesse lugar. Uhum. E eu vou fazer jejum, oração. E eu vou tirar o açúcar, vou tirar os carboidratos. Uau. E eu Quanto vou tempo, Márcia? ter Isso foi recente agora, isso tem quase 2 meses, Mas isso já você aconteceu. ficou nesse retiro aí Não, eu fiquei lá 15 dias, 15 dias. mas no terceiro dia eu já comecei a escrever um livro. Eu cheguei Que primeiro, legal. eu sou muito assim, eu sou muito organizada, então eu precisei de organizar o espaço para mim, porque imagina, tá tudo parado lá sem ninguém na casa. Uhum. Eu dei uma organizada em tudo, e aí, e aquele dia eu falei, Senhor, eu vou parar e eu vou ter essa luz. Eu não sei o que eu tenho que fazer, Uhum. mas eu sei que é algo que está me conduzindo espiritualmente. Não é isso ainda. Uhum. Não é isso ainda. O livro estava pronto. Uhum. Eu só sei te dizer que no terceiro dia que eu tirei tudo isso, primeiro dia eu sentei e não consegui, segundo dia eu sentei e não consegui, terceiro dia eu sentei, e tudo antes eu orava, sentei e falei, é agora ou nunca. Eu não sei te explicar, me deu um insight de repente assim, e eu sentei ali, eu tive a ideia dessa caixa de ferramentas, né? Muito Da legal. ideia da gente que
entender como uma caixa de ferramenta emocional, porque a gente tem um potencial, né? Deus nos deu, nós nascemos com potenciais, mas a gente precisa desenvolver isso. Então, eu preciso ter esses conhecimentos, criar essas ferramentas, essas estratégias para lidar comigo. Eu, caixa de ferramenta, né? E eu precisando de mim também. Entendendo assim, né, que nada me define. Isso é uma coisa que você está falando aí antes, e a gente, quando é muito ansioso, se você erra, você vai muito para a culpa, né? Você vai muito para a depressão, você vai muito para a angústia. O Que já tem um ansioso, rótulo, né? nossa, o ansioso, tudo é muito grande para ele. Ele sofre de uma forma, ele cria as coisas, a verdade é isso. O ansioso cria as coisas, né? É por isso que às vezes é tão difícil se relacionar com o ansioso, porque ele cria coisas onde não tem. Ele sofre com aquilo e quem está do lado também acaba sofrendo. Porque ele acaba vivendo um estado de alerta o tempo todo. Imagina, ele está ligado o tempo todo, porque ele está vendo coisas, e ele pode ver muito bem coisas que são reais, mas ele também vê coisas que não são reais, porque ele vive em estado de alerta. Imagina, estado de alerta hoje, amanhã e depois, em algum momento você fica exausto emocionalmente, né? Essa é a questão. A questão do ansioso é que ele vive explodindo emocionalmente, porque é tanta tensão, é tanta pressão que ele coloca para ele que tem uma hora que ele não aguenta, então ele vive emocionalmente exausto, cansado. Então, quando eu sentei ali, eu estava exausta, cansada, passando por algumas situações pessoais assim bem difíceis, e eu estava ressignificando a minha espiritualidade também, a minha vida com Deus. Mais do que espiritualidade, né? Espiritualidade é uma Muito coisa amplo, ampla. Eu estava ressignificando assim, algumas questões minhas com Deus. Eu acho que a gente tem que fazer isso sempre na nossa vida, né? Trazer Deus para os nossos questionamentos. Porque se você tem uma dúvida e a sua dúvida é espiritual, digamos, sua dúvida é com Deus, é com Ele que você vai resolver aquilo, não é com outras coisas. Então, você tem que buscar nele a compreensão. E ele me trouxe, assim, eu só sei que eu mudei 60% do livro. Sério, E eu vou Márcia? falar para você, eu escrevi a coisa assim, eu simplesmente eu tenho hiperfoco, né? Essa é uma questão, eu sou muito hiperativa, não é fácil de perceber. Então, no meu hiperfoco, eu fui à noite, o dia, Direto. aí à tarde eu dormi umas 3 horas, coloquei para me acordar, porque tava, o negócio estava na minha cabeça, eu falei, não sei se eu vou conseguir dormir, acordei e mais umas 8 horas ali escrevendo, terminei a toda a minha ideia. Uma E epifania coloquei. ali. Exatamente, assim, né? E é como a gente funciona, cada um funciona de um jeito, né? Mas eu entendi que naquele momento, esse livro foi uma resposta de Deus para mim. Então eu pensei, Então, não esse título importa a também é uma condição. aceitação sua, né? Sim, Autoaceitação. E eu não mas sabia uma coisa, você também é poetisa, né? então eu amo escrever. Eu tô lendo aqui, quando abriu, comecei a ler E assim, as frases, tem as, várias as frases também, né? poesias, as frases que você coloca, Eu e amo escrever. toda a estrofe da sua poesia, você vai terminar, e daí? Eu tenho essa via poética. É isso aí, ó, sou ansiosa, e daí? Aí você vai terminando, sou ansiosa, e daí? Muito legal, não sabia que você era poetisa, não? Se eu soubesse disso, a gente tinha Eu aproveitado sempre mais. tive essa veia poética, né? O que eu não tenho é memória boa, que é o que quase todos os ansiosos não Não têm. tem, Acaba não tendo, né? Porque se sobrecarrega sim. demais. Mas, enfim, então esse livro, quando eu escrevi com o objetivo mesmo de poder ajudar as pessoas, inclusive eu tenho um propósito pessoal e espiritual Aham, no meu meio religioso, sim. que é independente do meu trabalho profissional, levar isso para um grupo que estão ali precisando de uma gestão emocional, que tem fé, crê em Deus, mas não tem conhecimento sobre si mesmo Uhum, e sobre as ferramentas que eles podem usar. Porque o que acontece, Diego, o que eu vejo muito, você como pastor, com certeza é a sua uhum. experiência, é que a gente não sabe nem orar. Não tem muito tempo eu estava A numa Bíblia fala igreja. isso, né? Não tem muito tempo eu estava numa igreja e um pastor foi ensinar as pessoas a orar. E eu senti que as pessoas ficaram revoltadas com aquilo que sentiram assim, me ensinar a orar, Uhum, né? O ego das pessoas doeu. Mas na verdade a gente não sabe, a gente rumina o tempo todo, né? aham, Às vezes você vai ali fazer um pedido de oração, aquilo vira um culto de lamentação. E uhum. a gente tem que entender que a oração ela é exatamente para a gente depositar. Eu demorei a entender isso, porque como a gente é ansioso, a gente, até para falar da dor, a gente sofre demais, né? Sim, A gente mexer, vive. né? Exatamente, e a gente tem muita dificuldade de entrega, de confiança. É. E na nossa relação com Deus é uma relação de. A relação de fé é uma relação de confiança. É de entrega. Então, é um exercício também. Quando você trabalha a sua espiritualidade, você tem aonde trabalhar a sua gestão emocional de forma natural. Isso acontece.
Hoje a Poxa, que legal. ciência já entende isso, né? Desde 1997 tem uns neurocientistas, você já deve ter ouvido falar sobre isso, Uhum. que eles descobriram o ponto de Deus no cérebro, que é um lugar lá no lobo temporal, aqui em cima da nossa orelha, né? Que quando a gente está em estado de oração, a gente está fazendo uma meditação matinal, quando a gente está louvando, né? Adorando, a gente está num estado, é como se a gente estivesse em algo que transcende a mim, eu, Márcia, Uhum. algo que você está com um ser que você se entende que é superior, por algum motivo, o seu hertz, ele triplifica e logo depois você se reesperança, você fica motivado, você fica animado, você fica feliz. Isso Sem te dúvida. dá forças para você se renovar. Com essa descoberta, foi entendido que todos nós temos essa coisa essa necessidade espiritual, isso está em nós, em todo ser humano. Então, Uhum. até a própria psicologia já se abriu para entender, né, que o ser humano ele precisa ter esse espaço, QI consciente de inteligência, né? O que Uhum. é consciente emocional e o QS, que é o consciente espiritual. Espiritual. Então, não adianta usar só um, e a gente a vida inteira ficou usando o consciente intelectual, digamos assim, Uhum. né? Ou depois veio a modinha do consciente emocional. E agora a gente está lidando com o consciente espiritual, entendendo que ele sozinho também, ele precisa estar unido, porque nós não somos separados. E você colocou uma coisa que, para mim, fez um sentido absurdo, porque quando você fala de ansiedade como medo, o medo, ele pode te limitar ou ele pode te proteger, como você Sim, colocou, e depois você coloca que a questão espiritual, sua relação com Deus gera uma relação de calma, né? confiança e você pode entregar. Então, se a gente junta essas duas coisas, Perfeito. aí eu vejo que, poxa, se eu tô com medo, mas posso confiar e entregar, isso aí acho que já começa a criar um link, né? Você tem noção do que é uma oração? Você está fazendo uma oração, olha só. Você está falando ali com Deus, fazendo a sua oração. Não tem pensamento externo. Uhum. Você não está pensando no seu problema, na sua dificuldade, no futuro, no que passou e nem nada. Você está ali. Se você estiver realmente falando com Deus, você vai sentir isso. Então a gente sabe que a gente está falando com Deus quando você sai do seu passado, do seu futuro e até dos problemas presentes, mas você está ali, ó, falando como uma entrega. Essa é a verdadeira oração, né? E você escreve isso no livro. Exatamente o que você Exatamente. está falando, você escreve aqui no livro. Eu quero até, nessa segundo momento que eu vou dar eu vou fazer, eu já tive umas ideias melhores, ainda até para melhorar, para que as pessoas possam entender um pouco mais sobre isso. Então já tem uma Porque eu segunda não edição faço, vindo aí. eu não faço, tem já agora. Eu É? não faço eu não falo sobre o ponto de Deus no cérebro, porque eu acho que é uma coisa importante, eu posso Legal. ampliar sobre isso. Isso é muito extenso, porque ele fala sobre a espiritualidade, mas foram os próprios cientistas que deram esse nome, né? O ponto Sim, de Deus. sim. Enfim, o que eu quero dizer para você é que a gente, quando está ali fazendo a oração, a gente está fazendo uma ancoragem, que é como Uhum. se fosse um ground, a gente está aterrando no aqui e agora, estamos focados no que a gente está falando com Deus e não no que está fora da gente. Então, isso já acalma, Sim. né? Olha, o estado de paz, quando você entrega algo para alguém, você sai dali confiante, enfim, né? Fica É leve, né, incrível, Márcio? até a sua respiração fica melhor, Fica né? leve. Você fica leve. Então, quando a gente aprende então, exercício de mentalização, né? Existe várias técnicas, né? Então, a Aham. gente utiliza técnicas bem práticas, porque cada pessoa é de um jeito. Então, a gente tem que Uhum. utilizar as técnicas de acordo com o Que nosso se jeito encaixam que se aos encaixa. Por padrões. isso mesmo que tem. Então, a TCC ela é ótima, que é a terapia cognitivo-comportamental, Uhum. para trabalhar os pensamentos disfuncionais, que a gente tem muitos. Então, como ela se dedicou a isso, ela tem muitos materiais para ajudar em relação a isso. Por isso que ela é Legal. conhecida assim como uma terapia para quando a pessoa está com ansiedade, depressão, que ajuda de forma mais imediata você Uhum. a lidar com você. Porque na maioria das vezes, né, todo mundo tem trauma, Uhum. todo mundo tem Pequeno ou dores. grande? Sim, agora a questão não é o fato que aconteceu, é a história que eu conto do que aconteceu. Legal. É o que eu falo para mim daquilo que aconteceu. E as emoções que eu gero a partir daquela história que eu conto para mim. E o terceiro ponto é como eu posso ressignificar isso. Muito Eu legal. posso ressignificar isso até de forma espiritual. Já que estamos falando aqui, esse é o seu contexto, né? Uhum. Então, a psicologia traz o conhecimento, traz para a pessoa a coragem e a força para ela, dentro da fragilidade dela, entender que essa fragilidade é uma força que ela tem e ela precisa se aceitar, porque se ela não se aceita, a coisa não vai, ela fica paralisada, e aí ela consegue
dar conta dela, consegue ver as coisas com mais clareza, porque quando você está ansioso, você não tem uma visão total, você tem uma visão parcial, você tem uma visão disfuncional, você tem uma visão circunstancial. E aí a gente tem que lembrar que a gente se desespera porque a gente pensa que é o fim do mundo, né? Você já deve ter recebido várias pessoas no seu escritório. Ai, pastor, é o fim do mundo, é o fim do mundo. E assim, situação de vida não é a sua vida. Ou seja, ansiedade gera problema de vista. Total. A maneira de você olhar para as situações. É o óculos, né? Você pega um óculos, assim, sabe aqueles óculos de plástico que você não enxerga nada? É como se você tivesse com aquilo. Dá um problema de vista, olha que legal. Você não consegue olhar e ver as coisas direito. Percepção. Muito legal. O ground, se você ficou curioso, a Márcia explica aqui no livro dela. Ela explica o que é fazer o ground. Eu não vou nem falar porque é a questão do equilíbrio e a pessoa vai ter que ler. Então ela vai ter que comprar, viu, Márcia? Você vai lançar esse livro? Vou lançar esse livro, Quando? Vou lançar ele em São Paulo e vou lançar ele no Rio de Janeiro em março. Março. As datas a gente não fechou ainda por conta exatamente que a gente tem que ter. É coisa de editor, enfim, acertos. Tá. Mas em março. E como que a turma encontra você? Na rede na social? Amazon, no Amazon já tem, né? No Amazon livro, já tem, já tá vendendo. Já tem o livro. E me encontra na rede social, né? Fala aí sua rede social, você lembra? Claro, Márcia MR Psicóloga. Márcia MR Psicóloga. Isso. Depois o João vai dar um jeito de colocar lá escrito aí para vocês. Esse assunto aqui vai longe, por quê? Porque tem algumas coisas que eu ainda quero saber. Eu quero trabalhar mais esse link da fé como um fator de paz, de entrega, de confiança e eu quero avançar para que você fale de técnicas de como que a gente pode usar assim na prática, porque o seu livro é prático. Como que na prática a gente pode lidar com isso? No entanto, a gente vai ter que fazer um segundo encontro. Tá ótimo. A gente vai ter que fazer um segundo encontro para a gente falar disso. Então, se você ficou com curiosidade para a gente falar um pouco mais disso, você que lida com ansiedade, você é ansioso? E daí? Né? E eu queria deixar uma frase que você falou para a gente terminar, que é: todos nós vivemos dores e traumas, mas a questão não é o trauma em si, a dor em si, mas é o que eu conto desse trauma, que foi uma frase que você falou agora que ficou na minha cabeça aqui. Eu acho que faz toda a diferença. A maneira como você vai contar é muito diferente. Então, obrigado pelo esse bate-papo. Eu espero que no nosso segundo encontro a turma fique animada, porque a gente vai falar um pouco mais de maneira prática, que você vai poder fazer na sua casa, que você vai poder fazer para lidar um pouco com isso, lógico, lembrando que a doutora falou, que é importante você ter um acompanhamento, você ter uma orientação para que essa caixa de ferramentas fique bem organizadinha, porque a gente precisa estar bem, né, doutora Márcia? Exatamente. Senão a gente não dá conta. Se você não tem saúde mental, você não tem nenhum tipo de saúde. É isso aí. E porque não tem separação, né? E muitas das vezes o adoecimento mental traz o adoecimento físico, uma coisa leva a outra. O nosso corpo é uma manifestação do que está na nossa mente. Então, o que... digamos assim, é aquele alarme. Imagina se você joga esse alarme fora, se você se desfaz desse alarme, você deixa de entender. Então, na verdade, eu entendo a ansiedade como uma amiga, como uma aliada, e quando ela começa a surgir, ela está me mandando uma mensagem. Eu preciso abrir essa carta, essa mensagem. Se eu não abrir, ela vai continuar vindo, até um ponto que ela deixa de vir. Muito bom. E talvez não dê mais tempo. Então, vamos entender isso com maturidade, né? Com aceitação, e entendendo que a gente pode pegar isso e transformar numa coisa maravilhosa, numa coisa linda, né? Excelente. Ou seja, você quebrou o paradigma, talvez, de algumas pessoas que estejam assistindo e carreguem isso como fardo, né? Que a gente pode lidar melhor com a ansiedade, não na busca de eliminá-la, mas equilibrá-la. Exatamente. Eu fiquei muito feliz com esse bate-papo. Eu acho que o pessoal que assistiu já teve uma ideia diferente, já começou você falando o conceito de ansiedade, quebrando o lógico, né? Falando que ansiedade é medo. Muito presente na nossa vida. Eu estou ansioso pelo nosso segundo bate-papo. Obrigado por você ter aceitado meu convite, ter vindo. Eu sei que a gente aqui está com uma agenda corrida aqui no Rituale, mas você veio, como sempre, brilhante nas suas abordagens. E eu fico feliz de tê-la aqui com a gente e de estar aqui trabalhando temáticas. A gente vai ter várias pessoas que a gente vai convidar para você ter acesso, para você ter informação. E mais do que informação, a gente quer conectar isso de maneira prática à sua vida.
E a gente, de alguma forma, vai tentar sempre espiritualizar um pouquinho as temáticas da psicologia, da alimentação, da prática física e assim por diante. Então, obrigado por você ter assistido. Se você gostou, se você está curtindo o conteúdo, não esqueça de compartilhar com quem você sabe que vai se beneficiar com esse conteúdo. E a gente se vê na nossa próxima conversa, nosso próximo encontro.